Assim como o cientista vê o divino pensamento em todas as coisas e o devoto adora o amante coração do mundo, assim também o artista responde à hábil mão da natureza, cuja beleza adora sem reservas. Este é o 7º raio de obediência ou devoção, porque o artista e o amante da beleza têm por mestre o universo. O verdadeiro artista não se considera criador da beleza. Como o verdadeiro filósofo, não se considera autor das verdades que proclama. A este respeito, reconhece a sabedoria dos platônicos e pergunta: de onde obtém o filósofo a sua verdade e o artista a sua beleza? Brotam da mente do gênio as suas invenções e dá com elas algo novo ao mundo, ou as extrai da maravilhosa criação em cujo seio vive. E responde a pergunta dizendo que a arte é imitação da natureza e o artista um vidente do pensamento divino, que satura o universo de belezas e maravilhas. Recordo-me que numa exposição da Escola de Belas Artes de Calcutá, alguns visitantes se detiveram diante de uns quadros que representavam ocasos nos Himalaias. E os criticaram em voz alta, dizendo que nenhum pôr do sol se podiam ver matizes como aqueles. Mas os mesmos críticos se admiraram, algum tempo depois, ao contemplar um pôr do sol cujos matizes eram, segundo confissão própria, exatamente iguais aos dos quadros na exposição de Calcutá. Não os haviam visto antes e então. E se naquela ocasião não deixaram de vê-los, foi porque já os haviam visto pintados. E o artista lhes havia ensinado, de certo modo, a ver o que ele vira. A beleza em todas as coisas sensibiliza o artista, cuja delicada sensibilidade, por ninguém superada, pode elevá-lo a alturas de consciência inacessíveis à vulgaridade. Lembro-me de um artista russo que estava convencido de que não poderia haver esperanças para a Europa enquanto não assimilasse a arte russa, de sorte que sua influência modelasse a civilização e refundisse as pessoas. O platônico, com seu amor à beleza, acrescentou devoção à filosofia e apercebeu-se de que a felicidade tem de dimanar da referente e agradecida contemplação das obras do ser universal no qual vivemos. O êxtase na beleza tem de ser um elemento constituinte do estado de Ananda ou felicidade além da consciência. Deste modo considerado, o hábil artista colabora com Deus na evolução do homem. Ainda que receba o fluxo de beleza na proporção em que sua corrente se abra, tal qual sucede a todo ser humano, domina além disso seus pensamentos e emoções, de maneira que por sua mão se vertem na obra artística. Assim se concentram em por sua devoção e desdenha os preconceitos populares. Antes de tudo, vê a beleza que os demais não podem ver, e depois a reproduz separada da confusa massa de beleza com que está misturada nas condições comuns, e assim chama a atenção pública. Já que o artista vê sempre Deus em todas as coisas, nunca em sua vida desiste de seu propósito, e raramente se contempla nas demais pessoas a sustida concentração de vontade que com todas as suas faculdades põe a serviço de sua obra. Consideremos, por exemplo, a solícita e completa devoção com que se construíram até em seus menores detalhes os templos e mesquitas da Índia. Quase todas as cidades e grandes povoações da Índia meridional estão dominadas por magníficos templos com gopura, cobertas de minuciosas esculturas e entalhes, e rodeadas de cisternas cingidas de artísticas valas. Ao passo que no norte e centro da Índia se vêem por toda parte suntuosas mesquitas, com minaretes e cúpulas, palácios, tumbas e templos de dimensões menores que as do sul.
Estes magníficos edifícios, formosos por seu tamanho, linhas e proporções, assim como por seus detalhes escultóricos, subsistem entre nós como perduráveis monumentos das primitivas épocas, quando os homens se extasiavam ante a beleza, em demanda da revelação, e hoje em dia servem de eficacíssimo instrumento para refinar, enaltecer e ampliar a consciência de quantos moram perto deles e os visitam, e comovem-se ante sua insuperável beleza. E seguramente o singular donaire do povo hindu deriva em grande parte da influência do sétimo raio em seu país. Não sabemos quem foram os arquitetos e escultores de tais edifícios, mas ao contemplar a sua obra, notamos a paciência e perseverança com que devem ter trabalhado ano após ano para assegurar a perfeição de cada pormenor de sua obra. Escritores de diversas nacionalidades coincidem em elogiar aqueles desconhecidos artistas por seu labor e agradecer sua obra, pois continuará sendo durante milhares de anos fonte de inspiração para os amantes e devotos da beleza no mundo inteiro. Não é possível contemplar semelhante beleza sem acrescentar a interna beleza que por sua vez se manifestará nas formas externas. A maioria dos verdadeiros artistas é de formoso aspecto, embora os caricaturistas sejam caprichosas caricaturas. Ao contemplar a beleza de um pôr do sol, ou a magnificência dos ingentes Himalaias, ou o enorme maciço do Rio de Janeiro, notamos depois que temos assimilado algo de sua beleza e energia. E sentimos-nos mais tranquilos e seguros que antes da contemplação. Recebemos algo da fortaleza e serenidade de Deus, que nos equilibrou internamente com firmeza e serenidade. Assim como a aquisição de conhecimentos vigoriza a mente, assim a hábil produção de obras belas aformoseia o aspecto dos gestos do artista. Desta maneira, em cada senda o homem se aproxima de Deus, assemelhando-se a Deus, e a positiva beleza é uma destas sendas, porque a beleza nunca pode ser superficial nem manifestada por meios repulsivos. Assim como o edifício do conhecimento não pode erigir-se sem a verdade em cada uma de suas partes. Os que buscam a beleza externa, ainda que esta se converta ao final em escórias, são como os que imaginam que as fartas riquezas materiais dão força e vigor ao pobre em qualidades positivas de caráter. No airoso galopar do cavalo, há habilidade de ação e beleza no movimento do conjunto e do menor dos músculos. Uma verdadeira yoga de ação. O mesmo sucede com todas as ações que séculos de evolução ou rigorosa disciplina têm aperfeiçoado. Como mais que nunca, o cinematógrafo nos dá a prova disso. Nos movimentos cinematográficos, o filósofo e o cientista podem descobrir a estabilidade do princípio de beleza. Embora o artista não esteja especialmente interessado neste aspecto do assunto, há equilíbrio no movimento, tão verdadeiramente estável como qualquer esplêndida forma da moderna arquitetura finlandesa. Ao contemplar a beleza das coisas, dirá o homem, ainda que o céu se vá, hei de levar estas coisas comigo. Com esquisito bom senso, os autores dos Puranas cobriram o caminho por onde haviam de conduzir à cidade o ferido. Yama, com cavalos descendentes do Ushashairava, elefantes da família de Airavata, e marrecos com formosos tanques e rios, e corpulentas árvores que davam deleitosa sombra. A beleza é o repouso da perfeita ação em som, cor ou forma, e com acerto se tem dito que de todas as coisas do mundo material só persiste a arte.
Podemos, a este propósito, transcrever as lindas frases de Sir Edwin Arnold sobre a lei do trabalho, que mostra o mais hábil na ação. A seu toque florescem os rosais. Sua mão modela as pétalas do lótus. No obscuro solo e nas silenciosas sementes, tece o atávio da primavera. Seu pincel colora as luzentes nuvens e a cauda do pavão real engasta as suas esmeraldas. As estrelas são sua estância, e o relâmpago, o vento e a chuva seus escravos. Elabora nas trevas o coração do homem e na obscuridade do ovo o fazão de pincelado pescoço. Sempre ativo, transmuta em amor a ira e a destruição. Seus tesouros são os cinzentos ovos no ninho do colibri dourado. Os hexágonos favos da abelha são suas redomas de mel. A formiga percorre seus caminhos e a branca pomba os conhece muito bem. Com certeza, no interminável dossel do céu, a harmoniosa música das móveis esferas. Nos abismais seios da terra esconde o ouro, o ônix, as safiras e as lazulitas. Envolto perpetuamente no minério, se oculta nas opalescentes clareiras dos bosques e alimenta ao pé dos cedros admiráveis rebentos com novas flores, fibras e ervas. É impossível falar de beleza sem citar o Japão. Tenho viajado por todo o mundo e convivido com gentes de 20 países diversos, e em nenhuma parte vi a copiosa beleza que enche a vida do japonês. Os templos, jardins e lojas de objetos artísticos são indescritíveis maravilhas do mundo, e compreende-se o valor que o Japão tem para a humanidade ao advertir que os japoneses já nascem artistas. Em outros países são raros os artistas e apenas exercem influência na massa social como se estivessem perdidos em seu seio. Mas no Japão, tudo é belo e com sua beleza comove todo o país. Não elaboram para os estrangeiros que vão visitá-los, mas para si mesmos, as suas singularíssimas pinturas e objetos de arte. No mais modesto lar, há um sacrário da beleza no aposento principal da casa, algo levantado apartado no solo e com um espaço muito estreito, com local apartado e de retiro, adornado ao menos por um quadrado, o kakemono, e uma peça de bronze, marfim ou laca sobre um pequeno pedestal de ébano. Na primeira visita à casa, parecerá que nisto se resumem as belezas artísticas do lar, mas há outras no sacrário da beleza, onde a dona da casa as tem guardadas, e só de quando em quando mostra umas tantas por vez. Em que outro país acharemos esta compreensão do princípio da beleza? Ainda o mais leve contato de mãos japonesas com um objeto o embelezam, com beleza mais literal do que sugestiva, porque a qualidade da sétima sub-raça está de tal modo aperfeiçoada que quase encobre o caráter da quarta raça, que lhe é imanente. Que outro povo se deleitará com suas floridas cerejeiras, que cultiva por causa das flores e não das cerejeiras de variedade incomestível? E onde encontraremos crianças tratadas com tanta delicadeza, as quais se ensina para se acostumarem a não entristecer o jubiloso ânimo de seus companheiros. Seguramente que tal beleza e devoção à beleza são gratas aos anjos. Beleza, beleza por toda parte, e um povo sumamente delicado, porém com férrea vontade. Feliz o mantide, semelhante raça. Singular aspecto de expressão do princípio de beleza, que atua por meio do sentido do tato. É o instinto de limpeza que caracteriza os indivíduos deste raio.
sem chegar à pulcritude e nitidez, pois se contrai a eliminação da sujeira que possa enfeiar a beleza das coisas. Os japoneses manifestam esta qualidade, pois nas áreas da limpeza quase se cozem vivos, diariamente no banho. Não é fácil a excessiva limpeza pessoal, e contudo, recordemos a este respeito o provérbio japonês sobre a má sorte da minuciosa governanta da casa, que se empenhou em lavar a cara de um tigre. O cerimonial também é parte muito importante da operação deste raio, e podemos defini-lo dizendo que é a magia do raio praticada pelo homem. Quem vivesse em companhia de um homem de elevados e santos pensamentos, ver-se-ia enaltecido pelas ondas e formas mentais do pensador no grau em que o outro respondesse a elas. Tal é o que sucede a muitos discípulos, que em presença do Mestre compreendem certas verdades que não acertavam em compreender isoladamente. A influência de toda modalidade de Kriya Shakti, poder mental, no mundo é indubitavelmente real e atua por meio da beleza como por qualquer outro meio. E assim, o peregrino que vá a Badarinarayana consegue a força e a pureza dos Himalaias, e o peregrino a Kyoto a suave amenidade dos jardins em que se assentam os santuários. Mais positivamente e com maior proveito o alcança o peregrino reverente, porque então se coloca em disposição de responder à energia mental e absorvê-la por meio de seu corpo físico, suas harmônicas emoções e seus nobres pensamentos. As cerimônias do culto em cada lugar e país propendem especialmente à transmissão dessa influência. E daqui que a beleza tenha muito mais significado em relação com a cerimônia, quanto à forma, movimento, som, cor e sabor dos agentes cerimoniais, de sorte que sem a cerimônia não podem muitas pessoas manifestar toda a devoção de que são capazes. Tão sumamente importante é o cerimonial no sétimo raio, que há muitas pessoas na Índia que, quando se lhes fala da senda da ação, em seguida pensam nas cerimônias de sua religião, pois as consideram como as ações capazes de pôr o homem em contato com os devas, anjos, e creem que o serviço prestado deste modo aos seres invisíveis traz a eles e ao seu ambiente enaltecedora graça. Instituiu-se o cerimonial como um instrumento para auxiliar deliberadamente o homem, como de outros diversos modos o auxiliam outras coisas em que a mente se dirige a um ideal. Por esta razão, os excelsos guias da humanidade acrescentaram a beleza do cerimonial agradável aos devas, a magia e a simbologia do quarto raio. Assim vemos no genuíno cerimonial lindas formas cuja beleza aumenta com os harmônicos pensamentos nelas derramados durante séculos, e também outras formas de beleza profundamente oculta, que envolve as matemáticas essenciais do mundo e as influências dos grandes reinos dos devas que vivem na emoção da beleza e se deleitam em acudir a toda parte onde haja formas belas. Entre os animais, o gato denota a qualidade própria do sétimo raio. É um animal de formas belas e de graciosos movimentos e atitudes. No cavalo, no elefante e mesmo no cão e no macaco, se nota certa rusticidade à parte da linha especial de seu desenvolvimento, mas não no gato. Uma senhora minha amiga me referiu que um gato da vizinhança costumava meter-se em sua casa aparentemente com deliberada intenção. Passeava pelo aposento onde se reunia a família, e se via que havia calefação, acomodava-se junto ao fogo. Do contrário, ia-se embora desalentado. A afeição do gato pelas comodidades não é precisamente amor à moleza como nos homens preguiçosos, senão a satisfação de sua sensibilidade, pois é o animal
que mais de cheio entra nas condições físicas. E, se aparta das pessoas e não as acaricia, não é por desvio, senão porque outras coisas para ele mais importantes lhe chamam a atenção. O gato gosta de ter todas as coisas limpas e é muito asseado de si mesmo, com carinho maior à casa do que as pessoas, as quais tão só estima quando lhe passam a mão pelo lombo, ou lhe fazem outra espécie de carícia. Em troca, se o homem o estima, não é por companheirismo, senão por suas graciosas atitudes e movimentos, seu fino pelo e por ser agradável vê-lo e tocá-lo.